tudo aqui. Eu bebo café, É que nem eu brinco que, inclusive, o office boy da Power of Data sou eu também. Então, fazemos de tudo, gente. Coisas de startup, né, Tati? Coisas de startup, é isso. Com certeza, com certeza. Então, eu vou voltar. Agora a gente está gravando, Tati. Então, mais uma vez, é um prazer ter você aqui, uma honra para nós. Acho que uma diretora no seu nível, com seu nível de experiência, com o tamanho de equipe que você toca, é muito raro, né? É caro e raro para nós termos você aqui, justamente para a gente ter essa visão. Porque eu acho que muitas vezes a gente quer entrar na área, a gente tem o desafio de entrar na área, ou às vezes a gente está na área, mas a gente não sabe como é o dia a dia de fato, né? Sim. E o que será que um líder na área de projetos, né, um diretor na área de projetos, ele espera, né, de um profissional da Data Analytics? O que ele espera? O que ele deseja? Que são os seus desafios no dia a dia? Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se comporta como profissional para atender a essa demanda? E quem não entrou na área, né, como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente dá um show, né, numa entrevista para atender os seus requisitos, né, do requisito que você espera para ter as entregas que você precisa ter e ao time que faz. Então, acho que hoje essa é a introdução. A gente pode levar aqui num bate-papo, mas a ideia é que a estrela da sala seja você. Eu estou aqui só para fazer algumas perguntinhas, mas eu gostaria que, acho que as pessoas precisam saber, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vocês precisam saber que a câmera e o microfone estão liberados, que quando vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, porque hoje a dinâmica vai ser mais um bate-papo do que uma apresentação, como foi nas outras, tá bom? Então, Tati, aqui eu vou deixar a primeira palavra com você e depois a gente vai batendo bola. Tá, legal. Bora lá. Eu acho que vamos começar falando um pouco da dinâmica do dia a dia, né? Inclusive porque alguns dos meus analistas estão aqui também e eles já conhecem essa dinâmica. E aí, pessoal, se vocês também quiserem contribuir e colaborar, fiquem à vontade. A gente tem uma pegada muito puxada no dia a dia, né? Seja do time que está alocado em cliente, ou seja, do time que está comigo aqui internamente na Power of Data, atendendo às necessidades dos projetos internos desses clientes. Então, não necessariamente eu tenho time alocado em todos os clientes da Power of Data, né? Muitos dos projetos a gente desenvolve aqui dentro, em conjunto com o cliente. Então, isso gera uma dinâmica muito corrida no dia a dia, até porque somos ainda... Já passamos a uma empresa de médio porte, né, mas a gente ainda tem uma pegada muito de startup. E qual que é o cerne, o core, quando a gente fala de um profissional de dados e analytics, seja ele um engenheiro, seja ele um cientista, um tradutor, ou já um gestor, um líder ou um executivo? Gente, o nosso core é resolver problemas. No final das contas, é esse sempre o nosso objetivo. A gente sempre precisa olhar o que é que esse cliente precisa de mim, seja ele um cliente interno, um cliente externo. Muitas vezes, o cliente é o seu próprio líder, é a sua própria empresa. Mas é sempre esse o objetivo final. Como que eu olho isso, como que eu mapeio isso, o carinho, o cuidado que eu tenho que ter para montar a minha jornada para resolver aquele problema. Então, por mais que a gente tenha times grandes, por mais que a gente tenha líderes e camadas de liderança, nem sempre esses líderes estão ali à disposição para falar com a gente o tempo todo. Como eu disse, estamos sempre numa jornada aí corrida, o dia a dia nos absorve. Quem trabalha aqui comigo sabe que nem sempre eu consigo responder de imediato, me manda mensagem, eu acabo respondendo, mas assim, não é um negócio que dá para a gente ter uma dinâmica de, poxa, o tempo todo ali falando com o time, porque a gente precisa, né, ter um entendimento e um atendimento muito grande também com o cliente. Então, tenham sempre em mente uma estrutura de jornada de atendimento à necessidade final. Poxa, tem um problema que eu preciso resolver. Vamos lá. Vou falar com o meu gestor, vou falar com o meu líder. Não estou conseguindo? Monte na sua cabeça o que é o roteiro.
tenha uma estrutura de pensamento, né? Lógico, principalmente, pensando sempre no que é que você precisa resolver. Muitas vezes você não tem uma clareza muito grande do que é o objetivo final, porque ele pode estar muito mais alinhado com a estratégia da empresa, e se você é um analista júnior, um analista pleno, muitas vezes até sêniors acabam não tendo como que eu posso dizer, um acesso muito grande à estratégia da empresa, principalmente quando a gente está falando de clientes, mas com certeza você consegue ter um pensamento estruturado em relação ao que é o objetivo final, ao problema que você tem que resolver. E Tati, isso é tão interessante, porque às vezes antes de entrar aqui, eu estava até fazendo uma reflexão justamente sobre isso. Fim de ano é cheio de reflexões sobre coisas que não atingimos, gostaríamos de atingir, vagas que queríamos, promoções, enfim. E eu acho que parte de não ter objetivos claros. Então, eu acho que não é para a vida a reflexão, né? Então, assim, se a gente não tem objetivos claros, a gente não consegue atingir resultados esperados. Porque, assim, se eu não sei onde eu quero chegar, lembra aquela frase do coelho da Alice, eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? Isso. E você acha, assim, que, por exemplo, no seu dia a dia, vamos falar, sei lá, eu acho que nós temos dois ambientes aqui, né? O seu time interno, que fica ali resolvendo problemas internos, demandas internas, e tem o time que fica alocado em cliente. O time que fica alocado em cliente. Então, vamos imaginar que a gente está atendendo um grande banco. Qual é o maior desafio desse time? O objetivo é dado pelo cliente, e as metas também, e o atingimento também, e a cultura, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, assim, a cultura que é esperada, o comportamento de resolvedor de problemas, você coloca essa cultura de dados e analytics e de resolvedor de problemas, e aí o seu time leva isso para dentro do cliente, e como é que ele equilibra o que você coloca como cultura para o que a empresa espera? Porque às vezes a empresa não está numa maturidade de dados como a nossa aqui na Power of Data. Então, conta um pouquinho para a gente, pensando em cliente, qual é o maior desafio? Eu acho que nós temos sido bastante bem-sucedidos nesse cenário, sabe, Tan? Os feedbacks têm sido todos muito positivos dos times. Em relação aos times, os clientes têm nos trazido feedbacks muito positivos, porque a gente já começa o nosso processo de cultura Power of Data dentro do cliente no hunting, tá? Então, temos um processo de hunting bastante criterioso, tá? Temos vários profissionais que estão com a gente no primeiro emprego. Então, isso não quer dizer que, eu preciso já ser um cara fodástico para trabalhar na Power of Data. Não, você não precisa ser uma pessoa já com uma baita experiência e que já veio de mercado e que já conhece muito, não. A gente analisa muito mais o conhecimento técnico e a postura. Então, é um processo bastante criterioso mesmo. Normalmente, são de 3 a 4 entrevistas que o pessoal faz com os meus analistas, algumas vezes comigo, com os meus especialistas e líderes, às vezes comigo. Então, a gente tem mesmo muito cuidado com essa seleção. Por que isso? Porque a gente preza muito pelo técnico, mas a gente preza demais pelos soft skills, assim, no sentido de que a pessoa ela precisa saber trabalhar em equipe. E aí, quando eu falo equipe, não é somente com o time da Power, que ele vai estar lá dentro do cliente, mas com o time do cliente também. E ele precisa saber entender o cliente, saber conversar com o cliente. De novo, buscando sempre ser um solucionador de problema do cliente. Eu brinco que a gente, às vezes, é até meio terapeuta, assim, é engraçado isso. Mas é verdade, assim, o nosso contexto, o nosso dia a dia é muito de escuta. É muito de escuta. Então, a gente precisa realmente ter uma percepção muito grande do que é que o cliente está querendo resolver.
E, às vezes, nós já tivemos situações em que o time trabalhou dentro do cliente com um projeto conduzido por nós aqui. Então, a gente foi, desenhamos o escopo, fechamos o andamento do projeto, fazíamos todo o acompanhamento, inclusive com PMO e reuniões diárias. Mas também temos agora uma configuração que está se tornando mais forte, da gente montar o time e o cliente conduzir as atividades. Por isso que eu falo que essa comunicação e essa escuta ativa, elas são muito importantes. Porque por mais que você seja Power of Data, você precisa estar muito integrado ao cliente no seu dia a dia. Então, você precisa escutá-lo e você precisa ter uma visão de qual é a jornada que você tem que seguir para atender aquela necessidade daquele cliente. Não, e isso é fundamental, né? Porque às vezes, assim, na área de dados e analytics, a gente vê o pessoal focando, e é uma coisa que a gente bate muito na tecla lá na escola, né? Foca demais na técnica. Eu preciso ter o melhor martelo do mundo. Sim. Tá, mas se você não sabe ler esse ambiente, você vai bater esse martelo onde? Isso. Né? Então, eu gostei demais que você trouxe esse ponto, né? Então, assim, às vezes é o primeiro emprego, eu busco os melhores, mas não necessariamente. Então, assim, como que é o primeiro emprego e eu busco os melhores? Mas é porque é o posicionamento, é como é que eu empacoto isso para você. Porque como é que você vai me pôr, né? Eu imagino que o desafio seja esse, né? Como é que você vai me colocar para falar com um superintendente, um gerente, num grande banco, se eu chego aqui para você numa entrevista, eu tenho o melhor martelo, mas eu não sei vender o martelo, eu não sei ouvir você, eu não sei ouvir sua necessidade. Então, eu gostei demais que você falou dessa questão da escuta, que é uma coisa que a gente fala muito. Você quer resolver um problema? Então, imagina, essa terapia, né? Terapia de resolver problemas. Como que eu posso resolver se eu não sei aonde está a sua dor? Não adianta eu chegar na arrogância, que muitas vezes a técnica nos traz, né? A arrogância de achar que eu tenho o melhor conhecimento, igual a Power of Data. A Power of Data é a empresa que mais se destaca no que oferece. Mas eu não posso chegar lá achando que eu sou a Power of Data e eu sou 100% resolvedor de problema. Eu não posso ter a arrogância com o meu cliente de achar que ele não soube resolver até então. Sim, né? Sim, com certeza. Às vezes, os caminhos elaborados nessa jornada do cliente não levaram ao resultado que ele precisava. Uhum. E não é que somos melhores que eles, nós somos facilitadores. O nosso papel é de olhar essa jornada e ver, poxa, como que eu consigo complementar? Essa coisa da arrogância, ela é super interessante porque todos nós, principalmente conforme a gente vai ficando mais maduros tecnicamente, nós vamos ficando mais arrogantes. E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tive muito disso e até hoje eu preciso me policiar. Até hoje, assim, é algo que... Quando você olha e fala assim, poxa, eu tenho um conhecimento maior do que o meu interlocutor, você precisa tomar muito cuidado porque você tem esse conhecimento nesse determinado tema. Em outros, ele tem um maior que o seu. E nem sempre aquilo que você enxerga que tem que ser feito é a melhor forma. Então, você tem que estar sempre aprendendo com os outros. Eu costumo dizer que o meu time me ensina muito no dia a dia, principalmente conforme a gente vai ficando mais maduro, eu fui ficando cada vez mais apta a enxergar isso. Nem sempre a minha forma é a melhor forma de resolver algo. Eu já tomei vários tapas na cara com isso. Principalmente depois que eu fui subindo e comecei a formar gestores, né? Porque até então você forma analistas, você forma profissionais e depois você começa a formar gestores. E aí, você enxergar que a sua forma nem sempre é a melhor, é um baita desafio, porque você entra no meio, um pouco nesse modo meio arrogante, sabe? Mas, gente, não é. Às vezes, como eu falei, você é um grande facilitador, mas preste atenção na forma como você pode contribuir e na forma como os outros podem contribuir com você. Sim, esse olhar cuidadoso do como estruturar uma solução, sempre capturando a perspectiva do outro, que seja do seu cliente, que seja do seu colega, do seu gestor, ou do seu time, né? Traz muita riqueza, principalmente quando você é gestor.
Porque senão você entra numa jornada de montar clones seus também. Isso é uma armadilha. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Tive que tomar alguns capotes. Eu tinha times que eram super parecidos comigo, super. E o pessoal tinha um resultado muito bom, a gente entregava os projetos, sempre tivemos bons resultados, mas, assim, poderia ter sido muito melhor, muito melhor. O que aconteceu? Eu tomei um capote num determinado momento da minha vida, que eu fui gerir um time multifuncional e totalmente internacional. Eu era a única brasileira. Então, eu tinha pessoas de 7 nacionalidades distintas no meu time. Entre eles, indianos e chineses. Gente, foi desesperador. Foi desesperador, porque era multicultural, além de ser um time multifuncional. Eu tive que fazer cursos para aprender a gerir esse time, para vocês terem ideia. Mas o aprendizado foi absurdo. Eu era muito jovem ainda, eu tinha só 30 anos quando isso aconteceu, já era gestora há algum tempo, mas eu tive um aprendizado absurdo, no sentido de olhar e enxergar que a forma como eu trabalho nem sempre é a melhor forma. Eu tenho que estar sempre mesmo observando o que o outro, o que o meu par, o que o meu time, o que o meu gestor, o que o meu cliente tem a contribuir. E muitas vezes somar, né? O que eu tenho com o que os outros têm para a gente chegar no que é realmente um melhor resultado. Eu achei tão forte isso, você falar do clone, porque quando a gente está no início da carreira da gestão, a gente só conhece o nosso modelo de trabalho, que foi o que deu certo. Né? Então, assim, você fala, tudo que eu tenho é o que não quero fazer, né? O que eu sei que não vai dar certo, e o que deu certo é o que eu fiz. Então, a gente acaba se repetindo, mas olha que interessante. Você hoje consegue montar, acho que a Power of Data deu uma guinada ali de tamanhos de equipes, que só conseguem ser equipes hoje, porque você está ali gerenciando tudo aquilo, né? Então, você tem esse poder abrangente de ter esse chapéu grande de gerenciar, entrega valor para o cliente e entrega valor interno para o time. E aqui o Gabriel, que trabalha com você, está falando, né? Ele falou assim, já trabalhei com mais de 15 pessoas diferentes na pod, nunca vi ego entre as equipes, por mais que existisse diferença de perfil em cada um. Quando o Gabriel, ele traz esse ponto de que as pessoas são diferentes e você não vê ego, o que você olha numa contratação? Porque eu imagino assim que a maior parte das pessoas que está aqui na sala hoje, ou já trabalha na área aí, que é cada vez, né, ter um upgrade de área, ou quer entrar na área. O que você consegue observar numa entrevista que você fala, mesmo essa pessoa sendo o primeiro emprego dele, eu sou a porta do primeiro emprego dele na área. Como que você seleciona? O que você olha para essa pessoa que você já fala assim, que eu sei, né, que a gente tem aquele feeling, ainda mais mulher, né, o sexto sentido ali é muito forte na entrevista. O que você enxerga lá naquele momento que se torna crucial? Que é tão verdadeiro e às vezes ele é maior do que o que a pessoa está te apresentando em LinkedIn, currículo e experiência de portfólio. Muito legal isso, Tam. Eu acho que essa visão do Gabriel, ela é muito positiva e realmente a gente tem hoje um time que se ajuda e se apoia demais. Nós não temos espaço para estrelinhas no nosso time. Somos todos grandes estrelas, todos. E eu falo isso do meu estagiário até nós, C-levels. Gente, nós temos um estagiário agora que, assim, ele está voando e está já desempenhando funções junto dos meus sêniors e dos meus especialistas. Então, isso é de um orgulho, para mim, absurdo. Como que a gente trabalha, né, no momento da seleção? Como eu falei, somos bastante criteriosos quando a gente está fazendo o hunting, né? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a postura, a forma como a pessoa se coloca ao explicar o que ela é como técnico, já demonstra
que aquela pessoa se acha, de certa forma, superior. E muitas vezes no processo de seleção, por isso que eu falei, são 3 a 4 entrevistas, porque eu passo com vários dos líderes e muitas vezes comigo, para a gente ver se aquela percepção que um dos líderes teve desse quê de arrogância ou de estrelismo realmente é real. Se a gente fizer as entrevistas, e toda vez, né, que a gente faz as entrevistas, depois a gente tem um fórum aqui interno para discutir os nomes. Se chegarmos a um consenso de que o profissional ele é excelente, mas que ele tem uma questão de postura, a gente não traz. Pode ser o melhor profissional do mundo, a gente não traz. Por quê? Não dá, como eu falei, nós temos hoje já um time de estrelas aqui. Eu tenho especialistas aqui com mais de 20 anos de área. Eu tenho engenheiros e cientistas de dados aqui que, eles resolvem qualquer questão. Tá aí o Brunão para me corrigir se eu estiver enganado, se eu estiver mentindo aqui para vocês. Um profissional que quer vir trabalhar conosco, que não tem a humildade perante um desses nossos especialistas, a ponto de dizer, eu confio 100% em mim, profissionalmente, como resolvedor de questões relacionadas a dados, a gente vai falar, como assim? Se nem os meus especialistas da Power of Data, se nem eu, se nem o Brunão, muitas vezes olha e fala assim, cara, eu sou fodão, eu resolvo qualquer coisa, como que uma pessoa que está participando de um processo seletivo pode ter essa postura, entendeu? Então, é um pouco disso que a gente avalia, né? Então, a gente tem um olhar muito criterioso em relação ao quão humilde, muitas vezes, você é, mesmo quando você é um profissional top. A gente precisa realmente ter um cuidado muito grande na forma como a gente coloca para o nosso interlocutor e para o nosso entrevistador a nossa capacidade técnica. Como eu disse, eu ainda estou aprendendo. Eu tenho mais de 20 anos como gestora e até hoje eu estou aprendendo. Então, eu não posso nunca afirmar que, olha, eu sou 100% foda no que eu faço. Eu sou hoje muito boa no que eu faço, tenho muita autoconfiança, mas eu ainda estou aprendendo e eu vou continuar aprendendo, sempre. Então, tenha um cuidado com essa postura no momento que você leva isso para o seu interlocutor numa entrevista, principalmente quando você está através de câmeras, né? Hoje em dia a gente faz muito das entrevistas, elas são online, porque a gente não tem mais tanto como mapear a linguagem não verbal, né? A gente mapeia algumas coisas, mas não é como antigamente que você via o jeito das pessoas sentar, a postura, se ela estava próxima de você ou não, né? A gente entrega muito da linguagem não verbal. Mas a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso, não somente no momento de entrevista, mas também no seu dia a dia com seus colegas e seu líder, e principalmente com o cliente. A gente tem que tomar muito cuidado com uma postura arrogante para com o nosso cliente. Como eu falei, assim, o cara já testou, já tentou diversas formas de chegar a uma solução. Você está lá para ajudar o cara, não para humilhar ele. Então, temos que ser realmente muito cuidadosos e criteriosos nesse sentido. Eu acho tão fundamental isso, porque isso me leva à questão do desenvolvimento profissional, né? Então, assim, você falar, estou em constante aprendizado, sou muito boa no que faço, mas estou aprendendo. E isso, às vezes, você sabe que às vezes as pessoas nem fazem por mal na entrevista, elas fazem por quê? Porque Sim. Elas confundem, é o que eu bato muito na tecla, Sim. Elas confundem a autoconfiança, o querer parecer estar seguro com a arrogância. Então, eu acho que é um limite é uma linha muito tênue entre a arrogância e essa questão do eu não sei de tudo, mas eu sou bom no que eu faço. E como eu falei, essa questão de hoje em dia você conversar muito por vídeo dificulta ainda mais, porque você pode estar tendo uma postura realmente de autoconfiança, mas você está transferindo para o seu interlocutor uma impressão
inadequada de arrogância. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Até por isso que o nosso processo aqui realmente é muito cuidadoso, de vários ouvindo, para ver, poxa, será que realmente eu tive a percepção correta do posicionamento daquele candidato? Perfeito, perfeito. E eu vou te fazer, então, duas perguntas, acho que uma para amparar quem é da área, que eu sei que aqui tem muita gente aqui que é da área já e quer se tornar líder, ou ir evoluindo como líder, e depois eu também vou fazer uma pergunta para quem eu sei aqui que está entrando na área e tem aqueles dilemas de será que meu portfólio é o suficiente? Será que o que eu estou estudando, se eu apresentar numa entrevista, é o suficiente? Mas antes, eu queria só dividir com você um feedback aqui. O Bruno falou assim, a Tati é demais, mérito 1.000.000% dela. Bruno, 1 milhão, 1 milhão de por cento. O Bruno que fala aqui em casa, não pode profanar a estatística. Mérito 1.000.000% dela, a união interna da equipe e satisfação dos clientes. Esse conteúdo está animal, único, top demais. Eu acho que é isso, né? Então, assim, a gente é nítido para nós o quanto que a Power of Data guinou, porque não se faz. Não, como é que você cresce uma empresa sem crescer times e times unidos e estruturados, né? Então, assim, essa guinada vem muito dessa forma sua, ou seja, é muito poder de conhecimento, muita experiência, mais um constante aprendizado. E isso acho que fica de lição para todos, né? Estamos em constante aprendizado. Até porque o mundo está mudando muito, né? Com certeza. Bom, Brunão, obrigada aí pelo feedback. Eu acho que o mérito é nosso, até porque você, o Dalmer e o time contribuem comigo muito no dia a dia. Fico realmente muito feliz. Mas o que eu posso dizer é que esse 1.000.000% aí se deve realmente ao time. A gente tem um time muito foda. E aí o Gabriel trouxe esse ponto, né? Ele falou, tá, ótima pergunta, eu sempre tive a dúvida de como a Pod consegue fazer contratações tão assertivas. Você participou, né, Gabrielzinho? Você passou por um pouco disso. E o Edson, ele volta um pouco para... Por isso que eu acho que a gente pode dividir aqui em duas partes. Vamos falar um pouquinho para quem está aqui numa carreira que quer ter um pouco mais de... Já é uma carreira que vem andando aqui, né, em dados e analytics, e aí o Edson traz esse ponto, essa dúvida do time multifuncional. Ele falou, essas pessoas eram muito mais competentes, preparadas, comparando com os times similares de brasileiros que você liderou. Então, como é que você... E aí, conta um pouquinho para a gente, né, como é que você pega esse time tão multinacional e não tem como fazer um clone seu, porque são pessoas de culturas diferentes, né? Que eu acho que esse é um grande recado que você quis deixar, né? Tipo assim, uma hora você vai se deparar com pessoas até culturalmente diferentes de você e comparar um pouquinho com o que você viu de diferença aqui com os nossos times de cultura brasileira. Bom, vamos lá. O que é muito interessante é que os chineses, os indianos, os europeus e até os americanos, eles têm uma cultura muito mais forte de foco quando está no trabalho. O brasileiro, ele é mais disperso, muitas vezes. A gente é mais disperso até na linguagem, às vezes. Nós não somos tão diretivos. Vou dar um exemplo. Quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, você quer tirar uma dúvida. Você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, se você mandar assim, bom dia, olha, queria saber se você já subiu o bucket tal, porque eu preciso fazer tal, executar tal processo aqui para o cliente. O outro vai pensar assim, nossa, que cara mal educado, já chega me demandando. Não é uma questão de ser mal educado, é uma questão de ser diretivo, no sentido de que, poxa, temos que trabalhar melhor, o melhor possível no nosso tempo. Isso não existe lá fora. Isso é muito de latino, essa coisa do ai, bom dia, tudo bem com você? Como que você tá? Nananana. O que isso acaba gerando, né, no nosso dia a dia? Como eu falei, somos um pouco mais dispersos. A gente tem a cultura do vamos ali, faz um meio de campo, conversa, vamos tomar um cafezinho, poxa, como é que eu levo determinada questão para que essa pessoa, para que ela não fique ofendida?
nós, brasileiros, somos um pouquinho mais mimizentos com essas coisas. É muito interessante isso. Quando a gente está falando do pessoal lá fora, isso não dói. Tanto que, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trabalhei um bom tempo lá, o pessoal chega no escritório às 9h, para 15 minutos para almoçar, muitas vezes eles almoçam na própria mesa, e eles trabalham depois direto até 5h15. Só que, assim, o que eles produzem nessas horas, nessas 8 horas de trabalho, é absurdo, porque eles são muito mais focados do que nós. Isso é muito mais forte, se reflete muito mais quando a gente pensa principalmente em profissionais que não trabalham com tecnologia e dados, tá? Nós que trabalhamos com dados, com tecnologia, que somos um pouco mais nerds, até o pessoal que trabalha, mas mesmo de forma mais matemática, mais lógica, a gente tem muito mais facilidade no foco, né? E aí entra uma questão, por que que aqui é tão necessário soft skill do que lá fora? Como eu falei, a gente acaba sendo mais focado, mas somos mal interpretados. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com esse ponto do interlocutor. Porque se formos mesmo tão ferro e fogo, assim, como deveríamos, pensando na nossa produtividade ao longo do dia, a gente pode ser mal interpretado trabalhando com times aqui no Brasil. Acho que é um pouco disso que acaba trazendo uma certa diferença comportamental e cultural quando a gente está falando mesmo de times do Brasil e de times fora do Brasil. Acho que é mesmo uma questão da postura e do como se relacionar e como focar, mas tomar cuidado para não ser mal interpretado quando você é muito direto naquilo que você está conduzindo internamente com times ou com clientes. Eu achei lindo, porque isso vai até virar conteúdo para você. Você vai parar lá no feed do Instagram da Pós Academy. Porque isso é muito necessário. As pessoas precisam saber disso. Realmente, a gente é conhecido como o país mais vitimista de postura do mundo. Isso é estatística de gente que trabalha, já fez doutorado, MBA fora e já trouxe isso para mim. Falando assim, tá, é urgente. Engraçado, porque você falou isso hoje, e eu conversei com uma outra diretora na sexta-feira, e ela falou a mesma coisa. Ela falou, tá, é urgente a gente trazer esse assunto para a Pod Academy, para ensinar os nossos alunos, né, que a gente precisa mudar um pouco de comportamento, mas ao mesmo tempo ler o cenário. Então, você percebe, bom, beleza, brasileiros somos mais mimimizentos, mas o entrevistador também, então, porque ele é brasileiro. Então, como é que a gente, né, dá essa rebolada? E o que eu achei muito legal é que é o que eu vou já pegar gancho com a pergunta do Luiz Mecenas, porque eu já vou até fazer esse comentário com você. Quando você está aqui com a gente na sala, você está com um tom, um jeito de falar, uma forma de falar muito diferente de quando você está com o seu time, que é muito diferente de quando você está com um cliente, que você está falando com outros executivos. Então, o Luiz, ele perguntou o seguinte, qual o caminho que um analista deve seguir para seguir uma carreira de líder, né? Que passa um pouco por leitura de cenários, né? Que é o que você vai falar, né? Eu vou deixar você responder esse ponto, mas então vai passar por leitura de cenários e adequar o discurso ao público é um deles, que nitidamente é o que você está fazendo aqui para nós. Com certeza. Conta um pouquinho para a gente, assim, quando você estava ali com um time de analistas, aí agora esses analistas já evoluíram e estão evoluindo para o cargo de liderança. O que você vê? Como é que você enxerga? O que é essa transição? É interessante essa coisa da linguagem, né, da forma de se colocar de acordo com o seu interlocutor. Um analista, quando que ele começa a se preparar para a liderança? É quando ele realmente começa a enxergar a necessidade do outro, e muitas vezes pode ser a necessidade do cliente ou do time, e se colocar como um facilitador.
E sim, isso tem muito a ver com a leitura de cenário e muito a ver com a comunicação. Mas a partir do momento que você começa a entender o nexo das coisas, poxa, olha, como é que eu facilito aqui para o meu líder, para o meu time e para o meu cliente as coisas. Não necessariamente esse cara é o cara que produz mais. Não necessariamente esse é o cara mais sênior. Eu tenho uma situação em um dos meus times que hoje quem está liderando é um pleno. E não é porque ele é menos competente ou mais competente, não é por isso. É porque ele realmente já está há mais tempo nesse cliente e ele criou uma interlocução muito boa com o cliente e com o time. E se tornou um ótimo facilitador. Temos outros profissionais do mesmo nível que ele e até acima dele no time, mas que chegaram um pouco depois. Então, o líder, quer que seja um líder só de gestão, um líder técnico, ele precisa, sim, ser um excelente facilitador. Ele precisa, sim, ter uma leitura de cenário muito forte. E como eu falei, não necessariamente esse cara é o cara mais sênior ou esse cara é o melhor tecnicamente. Tá? Eu acho que, como eu já provei aqui, nem sempre o maior cargo é o que está sendo ocupado pelo líder. Perfeito isso, perfeito. Assim, e aqui a gente fala, né, sobre a questão de quem está chegando. Então, assim, beleza, então eu estou ali, eu tenho essa oportunidade na minha frente de eu sou um analista, e geralmente, né, principalmente quem está chegando na área, não percebe isso, que foi uma interrupção virtuosa de carreira que eu tive lá atrás. Queria comentar isso com você até para a gente pegar esse gancho desse exemplo feliz que você trouxe. Eu estava ali focada em ser promovida, em ser promovida, em ser promovida, e eu tive um gestor felizíssimo, assim, que falou para mim assim, por que você está focada em ser promovida? Você tem que pensar em 2 cargos para frente, e não no próximo. O próximo você ocupa hoje, no dia a dia. Você faz ele acontecer no dia a dia. Então, foca lá na frente. E olha que interessante. Você abre possibilidades para que o cara que mais tem leitura de cenário, que a gente brinca, chama aqui de ziriguidum skill, o cara que tem um bom revelation ali, uma boa fala, uma boa liderança, o cara que toma a frente, ele tem essa possibilidade de liderar. Ou seja, às vezes, acho que a gente vive num mundo onde as coisas estão se tornando cada vez mais, o poder está na mão não do nome do que a gente carrega, mas o poder está na mão do que a gente faz, né? Isso é muito legal. Com certeza. E agora, pensando aqui em quem está chegando na área, como que eu posso, por exemplo, eu saí de uma área, estou transitando para a minha, estudei demais, estou cansado de estudar, e aí eu ouço a Pod Academy me falar que, calma, você está buscando demais, busca o necessário, monta seu portfólio e vai buscar uma entrevista. Como que eu chego, Tati, hoje, tendo experiência zero, tendo uma experiência zero no mundo real, mas como é que eu chego munido do meu portfólio, que é a única coisa que está me dando segurança de que eu sou um engenheiro de dados, ou uma analista de dados, ou um cientista de dados? O que é suficiente para você? Tá? Então, assim, agora a gente entendeu as soft skills. E o que você espera de experiência dessa pessoa? Dando um geral, assim. Vamos lá. Não necessariamente o cara que já tem experiência de mercado é melhor do que alguém que está querendo mudar de área. Às vezes, se você tem um bom portfólio, você não tem experiência de mercado, mas você tem um soft skill legal, o complemento das duas coisas é o que eu quero, é o que eu busco. Principalmente se tiver de acordo com a necessidade que eu tenho daquela vaga para o cliente ou para o projeto aqui interno. Então, como que a gente normalmente avalia? Eu até falei um pouco disso para o pessoal da Pod Academy quando a gente fez o Hackathon de Engenharia. Muitas vezes, como selecionadora, né, de profissionais,
Eu vou olhar a forma como você resolveu o problema no seu portfólio e não o resultado. Você pode ter um resultado foda lá. Se eu olhar como você codificou, como você estruturou a sua lógica, e eu falar, putz, assim, tá esquisito isso aqui. O que ele utilizou aqui? Assim, qual que foi o raciocínio, né? Pode ser que eu não te escolha. Se você não chegou no resultado, mas a forma como você desenvolveu, como você construiu a solução, é uma forma bem estruturada, com uma lógica bem apurada, bem desenhada, e aí você a isso soma essa postura mais agregadora no momento da entrevista ou das conversas, no momento das entrevistas e das conversas, assim, eu com certeza vou acabar selecionando você ao invés de um outro que é fodástico na entrega, mas a forma como ele chegou lá ficou mais confusa. Eu acho que eu costumo brincar que eu não sou uma mulher, não fui uma estudante muito inteligente. Eu estudava pra cacete. Eu ia bem porque eu estudava. Mas eu tinha colegas que, mal precisavam estudar, iam lá e resolviam as coisas assim. Tomei pau em física no terceiro colegial, fiquei de recuperação, na famosa recuperação. Depois, na faculdade, eu sou cientista da computação, tomei pau em COBOL, que era a linguagem da época, assim, porque era a linguagem que a gente utilizava para estudar lógica. E foi um negócio muito doido, porque assim, eu ia bem em lógica e tomei pau em COBOL. E aí depois você dá aula de COBOL. Mas assim, eu sou esforçada. E eu, muitas vezes, prefiro contratar um profissional que não é tão bom na entrega final, mas que é esforçado na forma como ele estrutura a entrega, do que o cara que é fodão na entrega final. A gente olha muito isso. Já tivemos alguns casos aqui de profissionais que a gente acabou escolhendo, que não tinha conseguido concluir o case, mas a forma como ele elaborou o case, como ele trouxe isso no portfólio, como ele apresentou esse case, depois a gente falou, puta, é essa pessoa que a gente quer ter. Até porque tem um ponto que é muito importante quando a gente trabalha com times técnicos e de alta performance. Eu prefiro o cara que não sabe resolver e que vai lá pedir ajuda para resolver do que aquele que não sabe resolver, vai ficar batendo cabeça e vai levar um tempão até conseguir resolver ou vai entregar um resultado que é uma meleca, que não era o resultado correto. Por isso, de novo, que assim, eu vou sempre reforçar essa questão da humildade, da comunicação, do saber se colocar, do saber trazer, poxa, tenho uma dúvida aqui. Isso é muito importante quando a gente está falando de times de alta performance e de times que são, de novo, resolvedores de problema. É muito complexo quando você tem profissionais que preferem ficar ali batendo a cabeça e levam muito mais tempo do que deveriam para resolver um determinado problema, uma determinada questão, porque não quer ir lá e mostrar para o colega ou para o líder, enfim, ou para o próprio cliente que está com uma determinada dúvida e ele resolveria isso com muito mais facilidade. Até porque o mundo do negócio é muito dinâmico. Então, às vezes, o senso de urgência é uma coisa que as pessoas demoram muito na carreira para adquirir, né? Com certeza. Então, essa forma como você olha, né? Você tem a lente na entrevista, já ajuda, assim, quem é a pessoa que vai ficar debruçada no pelo do ovo, ou a pessoa que ela tem uma sacada e ela fala, olha, eu fui por aqui, eu vim por aqui, né? Então, assim, como é que eu estruturo meu raciocínio? Até porque, assim, eu acho que dados e analytics ainda é a área meio, né? Então, quem é que está consumindo? É o negócio? Sim. Então, às vezes, o negócio se irrita. Eu já vi o negócio se irritar. Eu já fui negócio e eu já fui dados e analytics. Então, eu já vi as duas partes. Dados e analytics fica lá, dando volta no parafuso. Não, porque o modelo não está bom, o modelo não está bom, a métrica não sei o quê. Não. E o negócio está assim, pelo amor de Deus, minha inadimplência. Pelo amor de Deus, minhas vendas. Né?
E o cientista de dados está lá, redundando, redundando, redundando. Então, assim, isso é muito interessante. E mostrar isso numa entrevista, né? Por isso que muitas vezes a gente faz os cases. Uma das etapas é o case. Por quê? É igual o hackathon, Sim. né? Sim, é isso Como mesmo. foi? Qual foi a sacada que você usou? Ou você não vai entregar o hackathon porque você não está ali no top one ali das métricas do modelo. Não, entrega, mas mostra o que você usou. E assim, uma coisa que eu queria que você falasse para nós um pouco, que é um clamor que a gente sempre faz, tanto para os alunos, para quem não é aluno ainda da academia, é a escassez de talento. Tá fácil para contratar, Tati? Não, não está fácil. E o ponto, assim, e não é nem que não tenha profissional. O ponto é realmente ter um profissional talentoso. E, de novo, gente, quando eu falo talento aqui, eu não estou falando somente da capacidade técnica. Como eu disse, muitas vezes eu prefiro pegar um profissional esforçado, que é um cara que está até trocando de profissão, está tombando, está no início da carreira, do que um cara que é top, estrelado, e que eu sei que vai me trazer problema por conta da postura dos skills técnicos, dos soft skills. A gente tem muita procura, tanto eu procurando, quanto clientes meus procurando. Então, tem muita oportunidade, gente, muita oportunidade. Vocês não têm ideia de como essa área demanda bons profissionais, de como isso está crescendo, como isso está evoluindo. E está ficando até engraçado, porque, assim, eu tenho buscado profissionais para colocar em times de clientes, e já tem cliente já me pedindo, falou assim, não, mas ó, esse cara aí que você está querendo trazer para o time, não sei o quê, como que eu faço para trazer ele para cá? Eu quero trazer ele para o meu time, Tati. Eu falo, caramba, né? Não, vamos lá, vamos conversar. A gente está ajudando os clientes até em relação a isso. Até porque, como eu disse, temos um processo seletivo bastante criterioso, né? Mas, gente, é infinito, é um mar de possibilidades. Assim, é infinito. Tem muita, muita, muita procura por profissionais de dados que tenham, como eu falei, essa pitada do soft skill. Isso é muito legal. Acho que aqui, né, o Luiz está perguntando, né? Existe um framework para gestão de pessoas e processos? Eu acho que aqui é mais assim, é esse ponto, né, que você trouxe. Tipo, a gente, acho que tem que pensar na esteira como um todo, né? Eu Sim. tenho quem está entrando, quem está lá dentro, quem quer evoluir, quem quer fazer o upgrade aqui de carreira, quem quer fazer upskilling, reskilling. Acho que aqui dá para a gente até, né, Luiz, a gente fazer uma aula específica disso, né, Tati? Acho que Sim, acho que cabe. que é legal, né? Então, assim, eu acho que a gente fazer uma aula, sei lá, no ano que vem, a gente trazer um webinar muito sobre isso, o framework da gestão. Então, assim, como é que eu saio, né? Eu sou líder, eu sou analista, eu quero ser líder, ou eu sou analista, eu quero melhorar. Acho que vale muito a gente trazer uma discussão em cima disso, de uma forma mais estruturada. Aí, aqui, assim, como é que você, eu acho que a última coisa aqui interessante para a gente aproveitar de você hoje, dado o tempo, como que você lida justamente assim, ó, quando você tem um time, você tem um time diverso, né, de pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive, fazendo um parênteses, né, acho que tanto a POD, né, a Power of Data, quanto a POD Academy tem participado muito fortemente. Eu quero te dar os parabéns disso, porque isso para mim é uma riqueza assim, de contribuição que a gente está fazendo para o Brasil, que é deslocando o eixo. Então, a gente está saindo de Rio, São Paulo, porque quando eu entrei no meu primeiro emprego, a gente tinha uma empresa muito rica, muito fora da minha realidade, que já tinha, assim, que vai para a Disney 2 vezes por ano, né? E era muito Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, e a gente está trazendo pessoas estamos deslocando o eixo. Então, assim, o trabalho remoto desloca o eixo, a Pod Academy está querendo escalar justamente para pessoas norte, nordeste, centro-oeste, que antes ficava muito ali
fora do eixo, né, das grandes empresas, por causa do trabalho presencial. Às vezes as pessoas não conseguem sair das suas cidades, migrar dos seus lugares para vir trabalhar aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, eu queria te dar os parabéns, porque isso é uma contribuição social incrível, né? Acho que a gente está abrindo. Não tem como a gente falar em construir produtos e tecnologia para o Brasil sem trazer o Brasil para trabalhar, né? Então, não adianta só a gente trazer pessoas iguais e de mesmo pensamento e de mesma origem para a gente construir alguma coisa diversa, não tem como. Então, parabéns mesmo, assim, pelo time, pela riqueza de time que você tem. E justamente por hoje a gente ter tanto clones de Tati e outras pessoas incríveis como você, mas que também estão construindo seus próprios clones e a gente misturando aí numa grande diversidade. Parabéns por isso. E eu queria que você, por último, assim, deixasse um pouco de quais os desafios que você tem hoje para crescimento da empresa e crescimento dos próximos desafios que você tem aqui para 2024 e como é que a gente pode se preparar, né? Acho que tanto aqui como profissional e como é que, se você pudesse, né, eu sacudir minha varinha de condão aqui e falar assim, beleza, eu vou te entregar esse profissional aqui da Pod Academy. O que você espera? O que você quer que a gente te entregue como profissional e como que eu posso conduzir aqui o pessoal para te entregar o melhor profissional ali numa entrevista e que já saia compondo seu time de estrelas? Legal. Acho que o meu principal desafio agora é escalar a Tati. O que eu tenho sentido bastante, né? A gente hoje, até por conta do tamanho do time, da quantidade de clientes e projetos, eu estou muito ainda na primeira pessoa, fazendo a gestão, e tanto do time, quanto dos projetos, quanto dos clientes. Então, agora a gente começou um trabalho de trabalhar, né? Me desculpe, mas um trabalho de estruturar uma camada de líderes para começarem a me substituir. Então, a gente já vem nessa jornada ao longo desse último ano, já temos esses líderes, mas o que eu vou precisar agora? Então, a Tati vai se distanciar um pouco mais da operação, terei aqui uma camada de líderes para me substituir em grande parte dessa operação, e aí eu vou começar a subir a camada de baixo, para assumir o que hoje esses líderes estão fazendo. E, com isso, óbvio que eu vou precisar de gente na camada de entrada, na camada de execução, que tem esse mesmo mindset, essa mesma postura. Então, teremos, sim, bastante oportunidades, tanto que do time interno da Power of Data, quanto para o time alocado em clientes. A gente já tem aí alguns projetos para serem começados, a sendo iniciados aí em janeiro e fevereiro. Então, o que eu realmente preciso, né, para 2024? De profissionais que tenham esse olhar, esse cuidado do técnico, mas com esse perfil agregador, esse perfil de colaborativo, de trabalhar em equipe, e que tenham esse olhar, como eu falei, cuidadoso em relação ao que é o nosso core, o que é o nosso cerne, que é realmente resolver problemas. Gente, somos, assim, o que é que a gente faz quando a gente trabalha? No fundo, você está sempre resolvendo alguma questão para ajudar alguém, independente de qual seja o trabalho que você faz. Então, não adianta a gente ficar desmotivado com isso, não adianta a gente pensar, não, eu vou fazer o meu, que aí, ok, vou dar o meu melhor aqui, mas, poxa, cadê a sua contribuição para com o outro? Cadê a sua contribuição para o seu time, para a empresa que você trabalha, para aquele que está do teu lado, ou que está subordinado a você? Sim, a gente precisa sempre ter esse olhar agregador. Eu aprendi bastante aqui nos últimos anos aqui com a Power of Data, porque eu tenho um time técnico sensacional e muitos dos líderes técnicos
não vinham de boas experiências como líderes de pessoas, né? E, gente, assim, os meninos me surpreenderam absurdamente, os feedbacks são sempre muito positivos, de como eles foram se transformando em líderes de pessoas também. Então, a gente precisa de gente que se permita tentar, apesar de uma experiência negativa, apesar de uma crença negativa contrária. Eu busco muito esse tipo de profissional. Como eu falei, eu não quero os profissionais que têm excelência técnica. Gente, eu quero o profissional esforçado, o profissional que se permita, o profissional que elabora bem a solução do problema. Ele pode não chegar sozinho na solução, mas ele está elaborando bem esse caminho. É isso que eu vou olhar, é isso que... E quando eu falo eu, não sou só eu, porque, como eu disse, eu não escolho sozinha. O nosso processo aqui é um combinado meu com os meus líderes, né? É isso que normalmente a gente olha e a gente acaba dando mais valor. E olha que legal, o Hackathon é um grande laboratório, né? Então, quem é aluno Pod Academy participa de um Hackathon, que é o nosso TCC, né? A gente não acredita que alguém vá ler seu calhamaço de papel sulfite, então a gente não acredita em TCC para formar cientistas de dados, engenheiros de dados, a gente acredita em portfólio. Sim. E vivência, né, Tati? Então, assim, sim. E olha que bacana, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que está aqui dentro da sala, a Sueli. A Sueli acabou de entrar na Pod Academy, acabou de entrar. Ela está super recente, acho que ela não tem nem um mês e meio, nem 2 meses completos. E aí ela já está participando do Hackathon. Então, isso é muito legal. Por que é legal? Porque ela deu a cara a tapa. Então, isso mostra uma coragem. Então, eu tô traz experiência, né? Assim, você vai sofrer. Você vai sofrer, mas, gente, você vai ganhar muito com a experiência. Exato. E isso é muito rico, porque a hora que você dá a cara a tapa, sofre, né? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência, e aí é um negócio também que a gente precisa ter, pegando até a ideia do Luiz, que acho que ele nem conseguiu estar na sala ainda, continuar na sala, mas a ideia de um framework de gestão de pessoas e tudo mais, é um negócio muito legal, porque eu queria falar muito depois, Tati, sobre, né, numa outra oportunidade, a gente trazer uma discussão sobre os 100 primeiros dias da empresa, né? Então, assim, claro. Aqueles 3 primeiros meses, que o Bruno sempre brinca, fala, nossa, eu achava que eu ia ser demitida. Meu, quem não acha, né? Eu achava também, eu falava, meu Deus do céu, vão me descobrir a fraude que eu sou. Porque você está aprendendo tudo, só que assim, por que não vivenciar essa sensação de se sentir incapaz na primeira semana do Hackathon, na segunda já vai melhorando, e na terceira, enfim. Eu acho que é muito gostoso poder simular isso. E eu tenho uma coisa que, bom, você sabe, porque você também, além de diretora na Power Data, você é nossa professora aqui dentro da Pod Academy. Nós vamos ter aí um 2024, que eu ainda vou anunciar, um 2024 que vai proporcionar muito essa constante aprendizado, esse constante laboratório de erros, acertos, frustrações, e se sentir muitas vezes péssimo, para depois se sentir bem, né? Então, assim, hoje em dia a gente é muito bombardeado por histórias de sucesso, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, quem conta as histórias de sucesso não conta as pedras. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, às vezes a pessoa se sente, né? Que líder que consegue vir aqui, como você, só um líder seguro, suficiente nele mesmo, que consegue chegar aqui e falar, galera, assim, ó, já errei, galera, já tropecei, entendeu? Não, e eu tive muito mais tropeços na minha carreira do que sucesso. Vocês tenham certeza disso, vocês tenham certeza. Gente, a gente aprende muito mais na adversidade do que no momento de sucesso. Você aprende quando você tem sucesso em algo? Aprende. Mas é na adversidade que você realmente tem aprendizado. Tenham certeza disso. É isso, eu concordo demais. Demais mesmo. Então, assim, Tati, acho que foi a primeira de uma série de rodadas de conversa que a gente vai ter ainda para o... Opa, antes de eu despedir, acho que o Edgar... Edgar, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Quero fazer um comentário rapidinho. O Jim, vocês estão falando sobre manter motivado a empresa.
E é o papel que o Jim Goodnight, do SAS, ele falava... desculpe, eu percebi que eu... ele falava que o papel dele como presidente da empresa era fazer com que os funcionários se sentissem motivados de entrar às 9 da manhã e sair às 5 da tarde. Então, é uma tarefa muito complicada. Sim. Esse é o papel de um líder. Eu diria que ele resumiu muito bem. Porque se o pessoal... É muito difícil você trabalhar só por dinheiro. Gente, é muito difícil. É muito, assim. Você entrega no seu jeito, você entrega no seu rosto, você entrega... fica muito claro no que você está colocando ali no seu dia a dia, né? Que você está só trabalhando por dinheiro. É uma motivação muito triste essa, né? Eu fico muito feliz, assim, quando eu ouço do meu time que eles estão motivados, que eles estão felizes, e quando eles não estão motivados, que eles trazem também para mim. Porque aí eu consigo... Vamos lá, vamos trabalhar isso juntos. O que é que está acontecendo? Onde eu estou errando como gestora? Onde nós estamos errando no nosso papel de solucionadores de problema para o cliente? Essa abertura, essa maturidade para você ouvir feedbacks do seu time é muito importante. E eu não tinha isso até pouco tempo atrás. Assim, com o passar dos anos, de novo, com a maturidade, com os erros, a gente vai aprendendo, né? Mas é um excelente ponto. Sim, a gente precisa realmente se motivar e motivar o nosso time todos os dias. É verdade, Tati. Mais algum ponto, Edgar? Obrigada pelo seu comentário, inclusive. Rafa, você quer falar? Bom dia, pessoal. Só queria perguntar sobre como que um planejamento de trabalho lida com incertezas, inseguranças dos próprios colaboradores. Como que a gente pode estar melhorando nesses aspectos? A gente sempre tem um acompanhamento muito forte, né, dos líderes, eu com os líderes e os líderes com os times no dia a dia. Tem que ter uma proximidade muito grande. Óbvio que as empresas também costumam ter metodologias de recursos humanos para fazerem um acompanhamento, fazerem a gestão, né, do dia a dia dos analistas e das pessoas, dos profissionais. Mas eu acho que o que realmente vale é a proximidade dos times com os seus líderes, Rafa. Assim, isso é o que eu enxergo de mais rico. Quando você dá liberdade para o seu time dele chegar em você e vice-versa, de forma clara, humana e com a sua escuta de líder muito ativa, muitas vezes você não precisa que o trabalho de recursos humanos seja tão bem feito, tá? Chique. A única coisa que também eu queria perguntar, Tati, quando a senhora vai para um processo seletivo, como que a cabeça de um head, né, de recursos humanos, de gestão de funcionários, como que vocês levam a confiança do colaborador? Quais são os valores que são prezados quando uma pessoa entra na cabeça de vocês, vamos dizer assim, sabe? De importância, fala assim, caramba, ele tá aqui, ele tá se esforçando, essas coisas assim. Você quer dizer o colaborador, a pessoa já como colaboradora ou a pessoa como candidata a uma vaga? Candidato a uma vaga. Tá. Como eu falei, a gente acaba observando muito mais a linguagem mesmo, né? Assim, é muito difícil você ter muita certeza dos valores da pessoa no momento de entrevista, né? Você acaba capturando muito mais isso depois que a pessoa está trabalhando com você, no dia a dia. Mas eu acho que a forma como a pessoa coloca as atribuições dela, como eu falei, né? Tanto os skills técnicos quanto os soft skills, a gente vai fazendo uma leitura ao longo dessa entrevista, né? Muito baseada mesmo na forma como a pessoa traz isso e na linguagem corporal dela.
uma das coisas que a gente costuma mesmo capturar é se a pessoa tenta se justificar, ou se a pessoa está tentando se colocar de uma forma mais austera, mais arrogante, assim, é isso que a gente acaba observando conforme o interlocutor vai trazendo os pontos dele durante a entrevista. Oi, Edgar. Oi. Queria complementar aquilo que você falou sobre trabalhar com times de culturas diferentes, né? Eu concordo, eu acho que tem uma diferença muito grande entre culturas. Eu tenho, na minha equipe aqui no Canadá, eu tenho chineses, indianos, pessoas da própria província, e nós latinos temos uma tendência realmente a falar mais do que é necessário, inclusive eu acho que de se colocar como vítima. Até fico me perguntando se tem um pouco da influência da religião, né? Porque você não precisa ser religioso para ser impactado pela cultura local, né? Então, a gente leva um pouco as coisas demais para o pessoal, é essa a sensação, exatamente, né? E eu ia falar assim, eu coloquei como comentário, mas queria reforçar aqui, existem culturas que são piores, então, a gente não é para o brasileiro sempre ser, o brasileiro tem muita tendência de se colocar como capacho, né, como o último do último, mas, na verdade, o mais importante é o processo de evitar a vitimização. Você não é vítima, né? Você tem o poder em mãos de tomar decisões acertadas e progredir, né? Então, todas essas, tudo que vocês explicaram sobre entrevista, né, é muito interessante porque eu já fiz, há muitos anos atrás, né, 20 anos atrás, eu fiz entrevista para o Itaú, e eu lembro, né, eu ficar assim, ai, cara, como eu quero trabalhar aqui e tal, e muito tempo depois eu pude reconhecer que eu agi errado, né, eu tinha que ter me preparado melhor para a entrevista. Então foi uma pena, não tive a oportunidade de trabalhar naquela grande instituição, mas outras oportunidades apareceram, então foi muito bom. Com certeza, assim, às vezes uma porta se fecha, mas porque abre-se outra, que é o caminho que a gente realmente precisa trilhar, né? É o caminho de algum aprendizado, né, Edgar? Acho que esse é um olhar também super importante que a gente deve ter. Não se vitimizem porque não deu certo um determinado processo. Gente, não existe oportunidade maior do que um fracasso. Gente, abracem, leiam, é feedback. Toda vez que a gente fracassa em algo, é feedback. É porque tem algo que você tem que aprender. Então, capture aquilo, investigue ao máximo e siga, busque o que você quer, talvez o caminho seja outro, mas, assim, não se vitimizem nunca, nunca. Eu mesma já participei de processos que eu não passei no começo da minha carreira, e depois eu entendi, porque eu não estava realmente pronta. Se eu tivesse entrado, eu ia ter capotado, entendeu? Então, acolham isso, olhem como feedback e tirem o máximo que vocês puderem de aprendizado. Perfeito, obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo seu comentário. É riquíssimo, né? É riquíssimo demais. Sabe que na semana passada eu falei muito sobre, falei sobre entrevista com eles, e uma coisa que eu falei assim, não vai de cara, você nunca fez entrevista, não vai de cara na empresa que você mais quer também, né? Testa, né? Descubra seus fracassos, esses feedbacks a seu respeito em outras. Isso é muito importante, porque às vezes você vai direto na empresa que você ama, que você tem vontade de trabalhar, e aí você perde aquela oportunidade. Então, é muito legal tornar da entrevista um esporte, porque aí você vai fazendo muito isso, né? Então, muitos alunos da Pod Academy vêm falar para mim assim, fiz entrevista em tal lugar, o feedback foi esse, me ajuda. Então, eu sempre estou tentando consolidar um pouco essas maiores dificuldades para todo mundo conseguir ter, né, o próprio feedback. Então, acho que esse comentário aqui, o comentário do Edgar foi perfeito, porque sua resposta ajudou muito a consolidar isso. Pode falar, Edgar. Aproveitando a deixa, eu estou
empregado atualmente, mas planejo sair do emprego no meio do ano que vem. Por questões familiares, estou voltando para o Brasil. Mas eu não quero começar a procurar emprego agora, porque não é o objetivo. O objetivo para mim é me desligar da minha empresa aqui, sempre não fechando portas. Então, daí eu vou anunciar que eu vou estar saindo, eu vou provavelmente dar uns 3 meses de aviso prévio, para poder transferir as coisas para outras equipes, né, passar o serviço. A minha pergunta, né, amarrando o gancho, eu tenho que praticar para as entrevistas, faz muito tempo que eu não faço entrevista, então, esse conceito de não pegar a empresa que você quer de primeiro eu entendo, mas com quanto tempo de antecedência eu posso fazer? Porque eu acho que essa é, para mim, a grande questão, né? Eu dou 3 meses de aviso prévio, aí eu vou saber da minha empresa quanto tempo eu realmente vou ficar lá, que pode ser que na hora que eu anuncie, eles falam, não, então tá, tchau, vai embora. Eu fico na dúvida a temporização. Qual que é o que seria melhor para conseguir começar a fazer pesquisas de vagas? Pesquisa de vagas eu já estou fazendo, mas eu fico só olhando e pensando e vendo as características que estão sendo requisitadas. Mas eu fico na dúvida de quando que eu vou abrir isso para procurar no mercado. Alguma recomendação? Quer responder, Tati? Porque o meu é o quanto antes. Agora eu vou deixar a Tati. Eu acho também. Eu acho que o quanto antes, Edgar, de verdade. Até porque pode ser que surja alguma coisa aí muito interessante para você, que te motive, inclusive, a pedir a saída antes. Eu acho que o quanto antes, de verdade. Entendi. Não espera, perfeito. Não. Até porque quando vira o ano, as empresas normalmente estão desesperadas justamente porque elas têm um quadro para cumprir, já estão com planejamento estratégico, já precisam começar a montar os times, e muitas vezes eles começam processos agora seletivos para começar. Brasil, você sabe como é que é, começa mesmo a funcionar depois do carnaval. Então, o pessoal investe agora no processo seletivo para, após fevereiro, março, começarem mesmo a execução dos projetos. Então, para já. Perfeito, obrigado. Complementando aqui, uma dica de ouro, esse período que a Tati falou do carnaval é ótimo, e outra, vamos falar de cultura aqui que tem se generalizado no Brasil. As empresas que dividem lucro, por exemplo, que fazem ali aquela divisão de participação em resultado, elas começaram a colocar uma data para você. Se você sair depois de X data, você recebe integral, senão você não recebe nada, né? Justamente para evitar uma evasão. A data geralmente é agora, tá? A data é tipo 20 de dezembro. Então, assim, depois que a galera pegar o bônus, vai ter uma grande quantidade de pessoas saindo das empresas, né? E então, provavelmente, janeiro, fevereiro vai ser a época que as pessoas vão começar a abrir processos seletivos a contratar mesmo. E aí, pós-carnaval, deve ser a grande efetivação. Estamos nos aproximando do mercado norte-americano. O meu bônus do lugar onde eu trabalho também é a mesma coisa. Vai ser agora em janeiro. E eu me propus de não começar a procurar emprego porque eu queria receber o bônus, né? É isso então, é isso mesmo. Perfeito. E assim, aí a gente vai construir aquela saga do herói, né? A grande evasão, a grande abertura de vagas e a grande contratação, tá bom? A jornada do herói, gente. Que ótimo, perfeito. Obrigado, então. Obrigada a você. E, Rafa, vamos finalizar, então, com o seu último comentário e a gente finaliza. Tati, você falou sobre o foco de pessoas norte-americanas, ela é diferente do foco do brasileiro. Então, eu queria perguntar quais as diferenças que a senhora nota mais nisso e quando a senhora vê um processo seletivo, quais são as habilidades mais importantes assim que a senhora busca para uma pessoa que já fala que é a sua primeira vaga, já deixa isso claro no mercado? Bom, acho que em relação às habilidades, a gente falou bastante aqui já, né? Eu acho que tem uma questão, sim, do conhecimento técnico,
mas que não necessariamente precisa ser um conhecimento mais avançado. A gente preza muito mais quando faz um processo seletivo na forma como o conteúdo foi desenvolvido do que efetivamente o resultado final do conteúdo, principalmente quando a gente avalia os portfólios, né, pensando num primeiro emprego, e também alguns dos soft skills, como eu disse, um perfil mais agregador e uma boa comunicação e uma escutativa. E com relação ao foco, isso é muito cultural, tá, Rafa? Como eu disse, o brasileiro, ele é muito mais sociável. Então, isso faz com que a gente tenha, assim, um perfil muito mais mimimi em alguns aspectos, como eu disse, por exemplo, da comunicação. A gente não consegue ter uma comunicação mais direta e mais diretiva no trabalho, porque normalmente as pessoas levam isso mais para o lado pessoal. E isso não acontece, por exemplo, na cultura americana, na cultura europeia e alguns países asiáticos, como eu trouxe aqui, no caso da Índia e da China. As pessoas separam muito bem o ambiente de trabalho do ambiente pessoal, e a comunicação também pessoal, ela também é mais diretiva, né? Isso acaba afetando, sim, esse lado aí do foco, porque as pessoas perdem menos tempo com os mimimis e os meandres da comunicação, eu preciso fazer um pano de fundo para pedir alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo com quem eu não falo já há algum tempo, que ele me procurou na quarta-feira, me mandou uma mensagem depois de muito tempo, e ele está até agora, eu tenho certeza que ele quer me pedir alguma ajuda em alguma coisa, não sei se ele ficou desempregado, ou se o filho ficou desempregado, algo desse sentido. Ele está até agora me cozinhando nas mensagens para daí entrar com o pedido da ajuda, entendeu? Então, assim, ele primeiro mandou: oi, Tati, como é que estão as coisas, não sei o que, e aí me fala como que está lá na Power of Data, e como é que está a vida na roça e tudo mais. E eu tenho certeza que ele, na verdade, me procurou e está com vergonha, porque a gente já não se falava há pelo menos um ano, 2, de ser direto comigo e me falar: olha, Tati, estou te procurando porque, sei lá, preciso de ajuda nisso aqui. É um pouco disso. Respondi tua pergunta, Rafa? Oi, Edgar. Vamos lá, eu consigo ficar até 12:30. Até 12:30 eu consigo. Não vou te segurar muito mais, não. Eu prometo que é a última pergunta. Eu acho que o problema se agrava com a idade, né? A gente vai ficando cada vez mais sensível em relação a se expor nesses... Então, muito interessante você comentar sobre esse seu amigo, porque eu acho que se eu não tivesse te ouvido falar isso, eu teria muito mais dificuldade de acessar a minha rede, né? Assim, a gente acho que vai ficando cada vez mais não eu estou tentando procurar a palavra, self-conscious, acho que, cauteloso, isso. Mas às vezes, assim, basta você mandar, se você manda mensagem: oi, Tati, aí, como é que você tá? Não sei o que. Poxa, sei que a gente está sem se falar há X tempo, mas assim, você pode mandar isso numa primeira mensagem, falar: poxa, faz tempo que a gente não se fala, não sei o que, mas, estou precisando de uma ajuda, gostaria de saber se eu posso contar com você. Entendeu? Simples assim. Você não precisa ficar montando todo um pano de fundo. E a gente faz muito isso no trabalho, porque a gente tem muito medo da forma como o outro do lado de lá vai reagir. Entendeu? Como eu falei, somos mimizentos, assim, é muito doido isso aqui no Brasil, sabe? Mas precisamos trazer um pouco mais de velocidade, às vezes, para as coisas, né? Acho que às vezes, você fazer um meia-culpa, que nem numa mensagem de trabalho, que nem eu chego para o meu time e falo assim: pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Isso hoje precisa ser isso, me desculpa, estou sendo direta, mas a gente precisa correr, entendeu? Assim, você não precisa ficar fazendo todo esse caminho, manda uma mensagem, aguarda a resposta, e manda uma outra, e aguarda uma resposta e tudo mais, né? Monta o pano de fundo de uma primeira mensagem, entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Perfeito. Muito bom. Obrigado.
A conversa vai longe. Muito obrigado. A gente precisa marcar, de repente, uma para falar um pouco mais dessa parte da comunicação. Então, acho que, né, conversar um pouco mais sobre essa questão mesmo de pano de fundo, como ser mais focado, como ser diretivo sem sem transparecer uma certa ignorância, né? Uma certa falta de cuidado. Acho que vale a gente marcar mais alguns papos. Tati, eu acho que super vale, porque 2024, assim, eu já te falei, não te largo em 2024. A gente vai precisar muito aqui de você, muito próxima de nós, e eu te agradeço demais, tanto pelo seu tempo, pela riqueza das coisas que você nos trouxe aqui e pela segurança que você passa, porque nós estamos numa jornada aqui na Pod Academy de se aprimorar, de se desenvolver, de estudar, e é muito importante saber que do outro lado, quem vai contratar, o que espera, o que gosta, o que não gosta, até para a gente conseguir ir montando esse profissional que a gente é. Te agradeço muito. Eu que agradeço, é um prazer enorme, de verdade. Você é uma grande amiga, uma mulher que eu admiro demais. Fico muito contente de poder colaborar aqui para o crescimento dessas pessoas, todas, assim. Contem comigo. Eu sou bastante acessível, apesar da correria do dia a dia, então, quem não me segue no Instagram pode me seguir, quiser me mandar mensagem por lá, se precisar conversar comigo, tem várias pessoas aqui que têm o meu WhatsApp, fiquem à vontade, é um grande prazer poder contribuir para o crescimento de todos nós, né, e fazermos de certa forma, contribuir para um mundo melhor, né. Sem dúvida, esse é o impacto do seu grandioso trabalho aqui, e a gente em conjunto, acho que a gente vai muito mais forte, deslocando esse eixo aqui do Brasil e trazendo cada vez mais pessoas incríveis na sua forma de ser e no seu conhecimento aqui para contribuir com o nosso cliente, porque no final das contas o que a gente impacta é o próprio brasileiro, né? Com então, certeza. A gente está só fazendo um ciclo virtuoso aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Tati, um excelente domingo. Pessoal, obrigada a todos vocês aqui pela presença de vocês, por sempre estarem aqui conosco aos domingos, tendo esse momento aqui de aprendizado único. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um ótimo domingo para todos vocês e sucesso. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.